depois de te formares, ingressares na função pública e dali teres aquela ideia de que pronto, é isso, sou uma pessoa realizada, alcancei as metas perspectivadas ou as metas que os meus encarregados traçaram, então pronto, estou feliz da vida. Pronto, era isso e eu dizia muito claramente que não, isto para mim não serve, não vai servir para mais. Os meus pais diziam não, para tu, se tu fores por outro caminho diferente, não haverá segurança. A pessoa vai para o Estado porque o Estado dá segurança, aposentadoria e tal. E muito sinceramente, eu já, embora que não pensava dessa maneira, mas hoje é como se eu tivesse a dizer, eu sou muito novo para me colocar numa posição de conforto. Eu tenho que correr riscos, tenho que ir atrás de coisas que fazem o meu coração bater mais forte e me expor aos riscos é necessário para que eu cresça e me torne uma pessoa cada vez mais bem preparada para a vida. E pronto, foi isso que eu fiz. Quando me mudei para cá, para Luanda, com o intuito de me formar, ingressei na Faculdade de Arquitetura da Universidade Metodista e lá fiquei até acho o terceiro ano ou segundo ano, sei lá, já nem lembro mais como é que aquilo foi. E mesmo no seio académico eu já tinha uma visão de que a academia era o excelente lugar para impulsionar o meu empreendedorismo. Mas, infelizmente, o nosso sistema de ensino não prepara o estudante, no caso do ensino médio, a ter essa visão da faculdade, que na faculdade não é para receber conhecimento, é para produzir e depois fazer a extensão desse conhecimento para resolver problemas reais da sociedade. Esta é a visão com a qual eu entrei para a faculdade, que pronto, eu cheguei naquele meio em que eu vou ser uma pessoa grande, vou conhecer gente extraordinária, pessoas muito top, com quais vamos criar empresas interessantes. Pronto, cheguei lá, uma completa desilusão. Eu sinto muito para aquelas pessoas que eventualmente estão a ver e a ouvir este depoimento sobre as minhas expectativas da faculdade, mas este é o fato. Era isso e não me servia para o intuito que eu queria. E daquele ponto eu tive que parar e pensar comigo mesmo. Prontos, até que ponto a universidade vai fazer com que eu alcance os meus objetivos? Será que continuando a faculdade eu vou conseguir chegar onde eu pretendo chegar? Claramente. E neste intervalo de tempo, dificuldades apareceram aos montes, porque lembro-me que o combinado com os meus pais era que eles bancassem a minha faculdade no primeiro ano. Depois disso, eu arranjaria maneira de me virar, claramente, sendo o primeiro filho, né? No caso, o segundo na ordem de nascimento, mas o primeiro filho, o mais velho dos rapazes. Eu tinha que pensar em tirar o peso da responsabilidade dos meus pais. Pronto, são muitos, ele tinha que cuidar dos meus irmãos, eu tinha que me virar de alguma forma. Mas nesse intervalo, quando eu me mudei, na altura vivia com a minha tia, depois tive que sair de lá por conta de algumas questões. Encontrei-me com um amigo meu que fizemos junto o primeiro ciclo no BIE, vivemos juntos por um tempinho, entretanto depois houve problemas. Depois disso, eu tive que escolher entre continuar ali ou sair. E lembro-me perfeitamente dos apertos que tive na altura, meio que por pouco, não por pouco, claramente eu já estava a viver na rua. Nesse tempo foi um momento muito difícil, mas muito difícil mesmo da minha vida, onde eu nunca pensei que poderia chegar até onde estou. Claramente não é uma coisa. Me orgulho bastante do que eu conquistei, mas não estou satisfeito, não estou contente. Eu sei que posso mais, posso conquistar mais e posso chegar ainda muito mais longe. Mas naquele momento em particular, eu tive a força de alguém muito especial para mim, minha namorada. Ela foi uma pessoa muito, mas muito valiosa, uma pedra angular neste processo. Porque se não fosse o suporte, o apoio dela, não sei muito sinceramente se eu encontraria forças em aonde, que é para tocar com isso tudo e chegar até onde eu cheguei hoje. Bem, este evento não é para falar sobre mim, mas eu achei fundamental que tivessem pelo menos um background de quem é o Luciano, de onde é que ele vem, porque é que ele é a pessoa indicada para falar sobre isso. Isso para dizer que
Todos os programas da Bisnoteca, eles são desenvolvidos especificamente para pessoas como eu, pessoas que têm uma história de vida, vêm de uma família relativamente humilde, são pessoas que têm uma trajetória de superação, que passaram por muitas dificuldades. E claramente eu poderia cá falar muito sobre mim neste aspecto, e eu não quero cá tornar isso um momento de depoimento ou talvez alguma coisa do tipo. Só queria deixar um ponto aqui claro. Eu sou uma pessoa que, assim como você, corre atrás dos seus objetivos, acredita que é através do empreendedorismo que nós podemos fazer das nossas comunidades lugares melhores e contribuir para que Angola se torne um país cada vez mais próspero. Nós, na Bisnoteca, acreditamos que a maneira mais certa, a maneira mais indicada para se construir riquezas é através do empreendedorismo, sem sombras de dúvidas. E por que é que você deveria me ouvir? Aqui vem um ponto importante. Nesta altura, como disse, eu sou empreendedor, full stack designer, entendamos isso como o designer mais completo que exista. E muito sinceramente, não me gabando, mas sou um dos poucos a nível nacional que tem esta qualificação de full stack designer. Me especializei especificamente em quase boas áreas do designer gráfico. E por que é que você deveria me ouvir? Como sou especialista em desenvolvimento de produtos, especialista em gestão de projetos, são vários projetos que tenho vindo a gerenciar, principalmente nestes últimos 5 anos, foram projetos e ainda projetos a se desenhar. Sou CEO e fundador da Bao Agency, a minha agência, a nossa agência de comunicação, criação, gestão e ativação de marcas. Da Bisnoteca, que é este projeto, a startup que tem como principal objetivo fomentar a educação empreendedora de alto nível através da democratização do acesso a este mesmo conhecimento, porque nós entendemos que o ensino do empreendedorismo tem sido de certa forma monopolizado, até mesmo elitizado. Nós queríamos quebrar essa barreira de entrada e garantir que as pessoas tenham acesso à educação empreendedora de alto nível, independentemente das suas origens, condições financeiras e assim por diante. E também sou CEO da Vorbitus, que é uma plataforma de pagamento. É basicamente pensares numa Shopify, numa Bripe, numa Aerospark, mas modelo Angola. Sou também CEO da Criativos, que é uma startup ou uma plataforma de ensino uh, exclusivamente orientado para criativos. E basicamente também neste momento sou CTO da Arcos no caso, que é uma plataforma de gestão de projetos de arquitetura, design gráfico e assim em diante. E basicamente é isto. Como disse, tenho uma jornada académica que passou pelo ensino médio na Escola de Formação de Professores e depois Faculdade de Arquitetura na Universidade Metodista. Entretanto, passadas as generalidades, feita a apresentação de quem eu sou para nos familiarizarmos, nos conhecermos melhor, acreditamos que podemos passar para outra etapa, que é o workshop propriamente dito. Afinal de contas, o que é o workshop Empreendedorismo 5.0? Nós definimos o workshop Empreendedorismo 5.0 como um programa de ativação, como um programa de criação daquela chama ou desejo de empreender, mas um empreendedorismo alinhado, orientado ao propósito. O que é que isso quer dizer? Nós, por muito tempo, verificamos que as pessoas têm vindo a empreender naquela modalidade tradicional da tipo, ok, olha no mercado, identificas um problema ou uma forma de oportunidade, crias uma solução, traças um plano de negócio, faz um estudo de mercado, crias um plano operacional, faz os cálculos de qual seria o investimento para tocares aquele negócio. E infelizmente essa abordagem tem se mostrado falha nas mais variadas formas. O que acontece é que o jovem com potencial empreendedor chega numa etapa que, depois de feito o levantamento a nível de custos operacionais, ele percebe claramente que não é para mim,
por conta da quantia avultada, né? Das vezes estamos a falar que para ele começar a empreender precisaria de milhões de kwanzas. A pergunta é, ele é filho de camponês, filho de mãe zungueira, filho de pescador, onde tiraria ele 5 milhões de kwanzas? E como se não bastasse, as instituições quer públicas, quer privadas, que são responsáveis por disponibilizar programas de créditos, estão todos cheios de burocracia que no fundo não acabam facilitando a questão de tornar cultura o empreendedorismo. Mas isso tudo está prestes a mudar. Por isso nós estamos a implementar estes programas para mostrar para as pessoas que vocês podem empreender sem necessariamente depender de investimento de terceiros, quer seja de mãe, pai, familiares em geral, investidores anjos, instituições de apoio, de microcréditos, não importa. Você pode começar um negócio sem nenhum custo marginal, ou seja, de zero. Entendendo, vamos aqui combinar que o telemóvel ou um computador sejam extensão da nossa vida hoje. Basicamente, quase que não fazemos nada sem um telemóvel. Então, o programa o Workshop Empreendedorismo 5.0 vem para mostrar isto, que você pode empreender com os teus talentos, com as tuas habilidades e com o teu propósito. E isso é teu, você não precisa buscar de alguém, já é uma coisa inerente a ti, não precisas. O propósito não se compra, o talento não se compra, as habilidades não se compram, você constrói ao longo do tempo. Eu acredito que você ali do outro lado tenha uma habilidade específica que, independentemente de existirem pessoas que também têm tais habilidades, mas não a executam tal como você. Aí vem aquela coisa que eu chamo o ADN das habilidades. É aquilo que você faz que ninguém mais faz igual. É o teu diferencial competitivo. É o porquê que as pessoas comprariam do teu produto ou serviço. E é neste ponto a que o empreendedorismo 5.0 se refere. É quando você alinha, pegas os teus talentos, as tuas habilidades, o teu propósito a serviço de uma necessidade real do mundo, da tua comunidade, e depois arranjas maneira de que essas pessoas, para que as pessoas a quem disponibilizares aquele serviço, paguem pelaquela solução que estás a oferecer. E para quem é o programa? Nós preparamos o programa para ser dirigido especificamente para um grupo seleto de pessoas. E este grupo seleto de pessoas vão desde pessoas que tenham que são empreendedores de maneira geral, empreendedores, pessoas que desejam empreender, aquelas pessoas que têm um fogo ávido dentro delas, desejam empreender, mas infelizmente não têm os recursos, o conhecimento, até mesmo as diretrizes apropriadas para darem esse passo à frente. Este programa também foi desenhado para estudantes universitários, especificamente aqueles estudantes de cursos técnicos, que de certa forma não precisam se prender a entrar em algum tipo de empresa ou até mesmo esperar a concursos públicos. Nós queremos oferecer os recursos para que estes comecem a empreender mesmo tendo as suas habilidades. Também o programa foi desenvolvido para profissionais que desejam fazer um turnover na sua carreira, ou seja, aqueles profissionais que depois de 10 anos, 5 anos, 20 anos a exercer uma determinada profissão, sentem que existe um vazio dentro delas, falta alguma coisa, e aquela coisa que as faz colocar num estado de depressão. Infelizmente elas ficam à procura do seu porquê. Então, se você é um profissional que deseja fazer um turnover na tua carreira, dar um grau de 180, uma volta de 180 graus, mudar de direção, este programa também é para ti. Apresentaremos alguns insights daquilo que vai ser o programa, o que você vai aprender. E também são aquelas pessoas que estão em crise de propósito, desejam viver uma vida com mais significado. E este grupo é relativamente semelhante ao anterior, mas a grande diferença é que são aquelas pessoas que não necessariamente estão numa profissão. São pessoas que sentem que elas devem fazer, não querem trabalhar só por trabalhar em alguma coisa porque é o que apareceu. Elas sentem que o começar a trabalhar estariam a vender o seu tempo, sua energia, seus anos de vida que são preciosos. Então elas entendem, não,
eu tenho que trabalhar em alguma coisa que eu sei que tem a ver com o meu propósito. E eu sinto essa crise de significado na minha vida. Eu tenho que me conectar com o meu propósito e empreender através dele. Este programa também foi desenvolvido para esse tipo de pessoas. O outro grupo a que o programa foi desenvolvido são aquelas pessoas que perceberam que podem viver uma vida mais satisfatória enquanto empreendem na sua zona de progresso. O que é que isso quer dizer? São aquelas pessoas que, em via de regra, estão sempre a crescer, têm grande sede de crescimento e estão sempre a estudar e isso tudo mais. E às vezes fica difícil criar um ponto de equilíbrio entre o crescimento a nível de conhecimento, o know-how e o know-why, que fica difícil criar um equilíbrio entre estes dois pontos. A ideia é mostrar para essas pessoas que existem formas de você continuar a fazer o que tu gostas, no caso que é aprender, continuar a crescer a nível intelectual e ganhares pelo fato de estares a crescer ou a aprender. Queremos é criar oferecer esses recursos, as ferramentas para esse tipo de profissional. E depois, para quem é que não é esse programa? O programa não é para curiosos. Então, se você é curioso, muito sinceramente, só vieste aqui nesta live, estás a ver este programa só para ver o que é que será dito. Sinceramente, este programa não é para ti. Seria bom já ires embora. Vamos estar tudo bem, na paz, somos família, somos amigos, tudo bom. E também não é para pessoas que não estão comprometidas em causar mudanças na sua vida, dos seus próximos ou até mesmo na sua comunidade. Se você é do tipo de pessoas que não se importa com o seu meio envolvente, este programa também não é para ti. E também não é um programa para pessoas que não estão dispostas a pagar o preço que o sucesso exige. Claramente, nós queremos aqui acordar algo. Todos nós procuramos sucesso em diversas áreas, em diversos níveis. E, como costumamos a dizer, a nossa preferida definição de sucesso é a seguinte: o sucesso é quando a tua expectativa de vida encontra a sua realidade. Quando existe um match entre o que você almeja e a tua realidade, você pode indicar isso como sucesso. E nesse ponto, essa definição admite múltiplas interpretações. Existem pessoas cujo sucesso é terminar um curso universitário, uma faculdade, entregar os certificados ou diplomas aos seus pais. Existem pessoas que para eles sucesso é isso, tudo bem, ninguém pode julgar ninguém. Existem outras pessoas que o sucesso talvez é conseguir comprar uma geleira, uma arca, uma televisão, ter uma casinha e tal. É sucesso para eles, ninguém deve julgar. O ponto é, ninguém deve julgar ninguém em função da sua definição de sucesso. E está tudo bem não inserires um Lamborghini, uma Bugatti, um BMW na tua definição de sucesso. Se sucesso para ti significa teres um lugar onde dormir, teres o que comer, teres uma garantia de salário no final do mês, tudo bem, é sucesso nos teus termos. O ponto aqui é, este programa não é para pessoas que não estão dispostas a pagar o preço que o sucesso exige. Não importa qual seja a sua definição de sucesso, há sempre um preço a pagar. E a pergunta que se coloca é, você está disposto a pagar o preço que o sucesso exige? Um outro grupo a quem não se destina a esse programa é as pessoas que só vieram cá ver o que é que vai ser dito. Ok, aquelas pessoas, ok, é o Luciano, vou ver o que é que ele vai falar. Então, claramente, este programa também não é para você. Depois, outro grupo é para pessoas preguiçosas. Nós preparamos esse workshop de modo a ser prático e no material que nós partilhamos no grupo do WhatsApp, tem lá os temas de cada dia e para além dos temas também temos uma sessão específica de exercício. A ideia é todos os temas que vão ser trabalhados, vão ser estudados durante os dias que se seguem no workshop, vamos ter uma sessão de completar. Por isso que, de certa forma, colocamos ali uma nota que seria bom se vocês imprimissem este material, que é para facilitar o processo. Vamos fazer questão de que os próximos sejam interativos, mesmo a partir do computador, dos telemóveis, vocês consigam preencher, mas por hora é isso.
Então, se você é uma pessoa preguiçosa, que não está disposta a fazer os exercícios que serão recomendados nas aulas, então, sinceramente, este programa também não é para si. Então, dadas as generalidades, o que é que você vai aprender? Olha, de maneira geral, o que nós ah, garantimos, o workshop vai ter a duração de 5 dias. No primeiro dia, nós garantimos que você aprenda. No primeiro dia, nós garantimos que você tenha uma visão geral do empreendedorismo de 5.0. No dia 1 vamos falar disso. Portanto, o dia de hoje vamos falar do empreendedorismo 5.0. Já no dia 2 vais aprender o que significa empreender com propósito. Vamos discutir muito sobre essa questão, ok? O que é o empreendedorismo com propósito, como encontrar este gap, este match entre o empreendedorismo e propósito. Vamos também no dia 3 falar sobre branding para pequenos negócios. Aqui vamos aprender de maneira geral o que é branding, como é que funciona, como aplicar no seu negócio, aspectos de diferenciação, criação de mensagens, tom de voz, personas, arquétipo de marcas, enfim, vamos falar um pouquinho daquilo que são os recursos para a construção de uma marca forte. A ideia, no dia 4 vamos falar do empreendedorismo digital. Hoje vamos ver umas pinceladas assim muito rápidas sobre empreendedorismo de maneira geral, os tipos de empreendedorismo, mas especificamente o nosso programa vai se voltar ao empreendedorismo digital. Por quê? Porque no empreendedorismo digital é onde não existem muitas barreiras de entrada. Veremos que para você começar a empreender no digital, em via de regra, só precisas de ter um smartphone, mais nada. Depois, no dia 5, último dia, vamos criar o seu negócio na prática. A ideia do programa todo é que, terminado o workshop, você tenha um negócio já criado, se possível, com perspectiva de um potencial cliente. Vamos a partilhar insights de como é que você vai encontrar clientes, como prospectá-los, como criar uma proposta comercial, dependentemente do tipo de negócio que você escolher, o que de certa forma perceberes que se alinham com os teus talentos, com as tuas habilidades, conhecimento e o teu propósito. Em resumo, isto é o que vamos ver e é o que você pode esperar nesse programa. Na generalidade é isto. Depois, como dissemos anteriormente, aqui nós estamos a falar do empreendedorismo 5.0. Isso pressupõe que nós passamos já do 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. De maneira geral, o empreendedorismo, começando assim, fazendo uma apresentação em linha de tempo sobre o empreendedorismo, vamos entender que o empreendedorismo 1.0 era aquele que era focado no produto e processos. Ou seja, eles estavam-se a lixar para a componente humana. O mais importante era simplesmente o produto e os processos. Depois passámos para o empreendedorismo 2.0. Aqui o foco era o crescimento acelerado. Quanto mais rápido, dada aquela influência da Revolução Industrial, quanto mais rápido, melhor, melhor. E às vezes colocava-se em detrimento a questão da qualidade do produto ou serviço a ser oferecido. Já no 3.0 nós tínhamos uma relativa preocupação com o impacto social. Ok, eu vou empreender, mas qual vai ser o impacto que este meu empreendedorismo, o meu ato de empreender terá na sociedade? Depois passamos para o empreendedorismo 4.0, onde o foco era a tecnologia e inovação contínua. De certo que ainda hoje o mundo todo é caracterizado em níveis diferentes com estes tipos de empreendedorismo. Claramente em níveis superiores em relação ao outro, mas se a gente olhar, estamos mais neste ponto 4.0, onde a maioria das empresas procuram alinhar a tecnologia e inovação à sua maneira de empreender. Depois temos o empreendedorismo 5.0, que é o nosso foco, a nossa menina de olho. O empreendedorismo 5.0 é focado na humanização e propósito. Este empreendedorismo coloca o ser humano no centro de todas as atividades, ou seja, o empreendedor 5.0 é aquele que percebe que antes mesmo do produto, ele vai lidar com pessoas, que o seu produto ou serviço é destinado para um grupo de pessoas ou para uma pessoa em particular que esteja a enfrentar uma dor,
tenha um desejo, tenha algum medo, ou seja, tenha uma necessidade não atendida. Então o empreendedor 5.0 entende essas nuances, ele procura desenvolver a sua abordagem no empreendedorismo nesses termos. É nisto que vamos focar. Para além da questão da humanização e propósito, o empreendedorismo 5.0 também é focado em tecnologia com foco humano, colaboração e comunidade. Vamos ver muitas nuances dentro do empreendedorismo 5.0 que estão relacionadas diretamente com a questão de causar impacto na comunidade. Depois, vamos ver aqui uh, o empreendedorismo como um todo, né? Porque eu acho que é fundamental antes de avançarmos para avançarmos os nossos estudos, entender exatamente o que é empreendedorismo. De maneira geral, muitas são as instituições que tendem a definir o empreendedorismo como o ato de identificar oportunidades, criar soluções daquelas oportunidades e disponibilizar. Claramente o empreendedorismo vira em volta disso. É você, é você ter a capacidade e até mesmo a ação de identificar oportunidades, desenvolver ideias ou soluções e transformá-las em oportunidades de negócios que tragam valor para uma sociedade. Então aqui o ponto é, quando alguém tem a capacidade de identificar oportunidades no meio em que está inserido, transformar essas oportunidades em ou até mesmo identificar os problemas na sociedade ou comunidade que está inserido, transformar criar soluções para esses problemas, disponibilizar os mesmos problemas em forma de negócio para as pessoas, nós estaremos diante do empreendedorismo 5.0. Nós estaremos diante do empreendedorismo 5.0. Então, em via de regra, quando nós falamos do empreendedorismo, é isto. É você ter a capacidade de olhar para o mercado, para a comunidade que estás inserida, perceber quais são os problemas, quais são os medos, quais são os desejos, quais são as questões não resolvidas do mercado em que estás inserido, da comunidade que estás inserido, desculpem-me lá, deixa-me só silenciar isso, senão ainda são um instante. Ok. Então, a ideia é você ter a capacidade de enxergar no mercado que estás inserido, na comunidade. E aqui um ponto muito importante, nós às vezes na abordagem tradicional do empreendedorismo nos venderam a ideia de que precisava ser uma solução escalável ou até mesmo olhar um pouquinho mais além, enquanto que às vezes o problema está ali bem debaixo do nosso nariz. É só uma questão de ter a capacidade de olhar e perceber que não, aqui existem oportunidades não identificadas e pasma que podes encontrar até mesmo problemas no teu vizinho, algo que com as tuas habilidades, com os teus talentos e recursos poderias resolver e ele estaria disposto a pagar pela resolução daquele problema. Então, para nós, o empreendedor é esta pessoa. O empreendedor é aquela pessoa que tem a capacidade de identificar os problemas em formas de oportunidade, criar soluções, vender aquela solução. Isto é empreendedorismo. Agora, tipos de empreendedorismo. Nós, até o momento, existem vários tipos de empreendedorismo e um deles que acaba se destacando bastante é o empreendedorismo tradicional. O empreendedorismo tradicional é aquele em que, de maneira geral, deixa-me cá partilhar isso assim convosco. Ok. Exato. O empreendedorismo tradicional é aquele que refere-se especificamente à criação e operação de pequenos negócios convencionais, como lojas locais, salões de belezas, as barbearias, entre outros. Ou seja, todo um negócio local. Por exemplo, a Maria de Tal quer criar um negócio e identificou como oportunidade na zona em que ela vivia a ausência de salões de beleza. Ela decide criar um salão de beleza e começa a prestar os seus serviços de tranças, cortes de cabelo, manicure, pedicure e eventualmente massagens e tudo mais. Nós estaremos a falar neste caso em particular do empreendedorismo tradicional, aquele que se resume em criar negócios
diante de oportunidades ou até mesmo faltas identificadas numa determinada localidade. Claramente com nuance específica, pois que essa é uma abordagem tradicional do empreendedorismo. E este depois, para além do empreendedorismo tradicional, temos o empreendedorismo social. O empreendedorismo social ele se compromete, diferente do empreendedorismo tradicional, ele se compromete a criar negócios com o objetivo de gerar impacto social ou ambiental positivo. E em via de regra, este tipo de empreendedorismo tem a característica de não ser voltado ao lucro ou até mesmo em outros casos pode também ser voltado ao lucro, mas em grande maioria podemos assim diferenciar ou até mesmo exemplificar como empreendedores sociais às ONGs sem fins lucrativos. E claramente, nós não vamos cá romantizar as coisas. Todo e qualquer tipo de negócio visa o lucro. Não precisa ser o lucro visado claramente advindo da sua principal atividade, mas lá no fundo tem a questão do lucro, pois que sem negócios, sem lucros, não temos nenhum tipo de negócio. Uma ONG precisa de dinheiro para manter essas operações, não importa de qual nível ela seja. Talvez tenha fundos de investimento terceiro para continuar a realizar suas atividades, mas ainda assim precisa, sem sombras de dúvida, de fundos de dinheiro. Depois outro tipo de empreendedorismo é o empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo. Vamos entender o empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo, aquele tipo em que refere-se à criação de novos empreendedores dentro de uma empresa. Por exemplo, a Joana trabalha na Sonangol e a Sonangol tem programas, por exemplo, de desenvolver produtos, serviços, e de tempos em tempo a Sonangol dá oportunidade aos seus profissionais internos a criarem produtos para serem lançados no mercado. Neste ponto em particular, a Joana apresenta daquele do seu brainstorming, desenvolve ideias de negócio, partilha com com os executivos da Sonangol, aprovam aquela ideia, lançam um produto ou serviço e prontos. Neste ponto em particular estamos a falar de empreendedorismo, intraempreendedorismo e empreendedorismo corporativo. Se encaixam nesse perfil aquelas pessoas que não necessariamente têm a capacidade ou estão dispostas a criar um negócio do zero. São aquelas pessoas que entendem que eu quero trabalhar para uma empresa, mas uma empresa que valoriza a minha capacidade de inovar e criar. Então, se você é do tipo de pessoas que, de certa forma, prefere estar num ambiente controlado, controlado não me refiro no sentido pejorativo da coisa, mas controlado no sentido de que todas as operações são bem padronizadas e tal. Se estás num ambiente controlado, estar nesse meio é o teu forte, então o mais acertado seria tu optares pelo empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo. E nós aqui, como dissemos, o caso da Sonangol, podemos falar o Google, podemos falar tantas outras empresas gigantes que valorizam a questão da inovação interna por conta do desenvolvimento de produtos e serviços. Infelizmente estamos a ter alguns problemas de rede, sinal, parece que a rede está um pouquinho lenta, mas acreditamos que é fundamental entender isso. Depois do empreendedorismo ou intraempreendedorismo, temos o empreendedorismo verde, que é o tipo de empreendedorismo que tem como tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente como os seus norteadores. Para o empreendedorismo verde são aqueles tipos de soluções que têm como principal objetivo causar o menor impacto, se não mesmo nenhum, no ambiente e, por sinal, desenvolver soluções que preservem o meio ambiente de maneira geral. Então, se você é do tipo de pessoa que zela pela natureza, pelo meio ambiente, pela saúde do planeta Terra, da nossa casa, se você é do tipo de pessoa que ama o meio ambiente, então de certa forma já consegues ver qual é o tipo de empreendedorismo que seria ideal para você. Então, depois temos, para além do empreendedorismo verde, temos o empreendedorismo digital. Ele aqui é o empreendedorismo que refere-se na criação de negócios que operam principalmente no meio ou no ambiente digital, como o comércio eletrónico, os e-commerces, aplicativos móveis, as plataformas online, entre outros. E nós aqui vamos falar muito sobre empreendedorismo digital, como dissemos, o foco
do nosso programa é o empreendedorismo digital. No empreendedorismo digital, caracterizado pela utilização de tecnologias digitais, internet, desenvolvimento de softwares, criar tantas outras coisas e promover e vender produtos e serviços de forma escalável e global. Então, o empreendedorismo digital tem esta nuance, essa particularidade que eu particularmente aprecio bastante, que é a criação de negócios escaláveis. Porque aqui quebra-se todo tipo de barreira de entrada que eventualmente as outras abordagens de empreendedorismo oferecem. Enquanto as outras abordagens de empreendedorismo se limitam, enquanto as outras abordagens de empreendedorismo se limitam na criação de negócios locais, o empreendedorismo digital não, ele vai além fronteiras. Vemos casos de pessoas que vendem produtos estando num outro lado do oceano para outra pessoa, tranquilamente as transações ocorrem. Nós vamos entender como é que você, mais para frente, vamos ver como é que você pode se encaixar neste tipo de empreendedorismo. E atenção, nós podemos englobar quase todas as abordagens anteriores do empreendedorismo e levá-las para o universo digital, caso o nosso objetivo é escalar a nossa ideia de negócio, o nosso empreendedorismo. Depois temos o empreendedorismo moageiras, estamos a falar de fábricas, por exemplo, fábricas de determinado item, talvez de consumo, quer seja até mesmo de eletrodomésticos. Estamos a falar de produção de gadgets, ou seja, toda e qualquer matéria-prima, todo e qualquer produto que advém de uma produção industrial, numa perspectiva empreendedora, para causar impacto ou até mesmo inovação, estaremos a falar do empreendedorismo industrial. Depois do empreendedorismo industrial temos o empreendedorismo rural, que é caracterizado por aquele tipo de empreendedorismo que é desenvolvido no meio rural. Em via de regras, refere-se aos agronegócio, turismo rural, temos também a produção de alimentos orgânicos, entre outros. Então, se você é do tipo de empreendedor que é fascinado, ou aquela pessoa que é fascinada pelo meio rural, aquela pessoa que está focada em criar soluções para o meio rural, desde a apicultura, a silvicultura, a agricultura, até mesmo a agropecuária. Se você é do tipo de pessoa que se encanta com estas nuances da vida, então já conseguimos ver aqui qual seria a abordagem correta onde tu deverias empreender. Por que é importante entender os tipos de empreendedorismo? No fundo, para que nós não criemos aquele ruído que é comumente identificado a nível do mundo no que diz respeito à educação, à formação académica ou até mesmo à vida profissional de muitas pessoas. Nós vemos pessoas que começam, por exemplo, numa carreira profissional, vendidas ao sonho de que por estares a fazer aquela carreira vais ter realização, serás uma pessoa bem sucedida. Passados 5, 10 anos, até mesmo 15 ou 20, elas percebem que aquilo não tem nada a ver com o que elas almejavam e que aquilo não as completa. E depois vemos isso que nós temos visto atualmente, o que eu gosto de chamar a crise da identidade, a crise do propósito. E muito sinceramente eu preocupo muito. Em Angola em particular, o empreendedorismo não é uma cultura. E por não ser uma cultura, é um momento oportuno de começarmos a direcionar as coisas de maneira correta, ou seja, levar as coisas na direção correta. Enquanto não é uma cultura, para que não exista aquela ideia de que mais lá para frente as pessoas serem orientadas de maneira errada quanto ao empreendedorismo, estão a empreender só porque encontraram uma oportunidade e tal, avançar, e às vezes aquela oportunidade, imaginemos que o João, ele decide empreender e foi-lhe vendida aquela abordagem tradicional de olhar para a comunidade, identificar um gap, uma necessidade, uma dor, um desejo não atendido, criar uma solução e vender. Às vezes aquela solução não tem nada a ver com o propósito do João. E neste ponto em particular, quando o João
avança e cria uma solução, vende-a, mas lá para frente ele sente que, ok, isso não tem nada a ver comigo, não é isso que eu queria. Então, eu particularmente faço parte de grupos fechados de empreendedores que gradualmente têm chegado nesse burnout, chegam nesse ponto em que simplesmente não conseguem mais criar porque a abordagem ou a linhagem do empreendedorismo que eles decidiram tomar não tem nada a ver com aquilo que era o seu propósito de vida. Então, julgamos ser importante que vocês entendam o que é o empreendedorismo, se é o tipo de pessoa que é comprometida com causas sociais, vamos dizer, por exemplo, ONGs, é o tipo de pessoa que está mais voltada em criar impactos em termos sociais. Então, o mais acertado seria pensar em formas de empreender socialmente. E para empreender socialmente, Angola está cheia de oportunidades. Estamos a falar especificamente das ONGs. Particularmente, este é um ponto que muito faz sentido. Podes criar ONGs, por exemplo, se tu és uma pessoa formada em saúde, criar ONGs que apoiam ou que dão formação ou até mesmo sensibilizam a pessoas em alfabetismo a nível nacional, através de criação de centros de explicação ou até mesmo de acompanhamento académico e assim sucessivamente. Se você é um advogado, por exemplo, podes pensar em criar uma ONG que seja voltada em ajudar a resolver litígios de pessoas financeiramente desfavorecidas, proteger os seus direitos, zelar pelos seus direitos diante das entidades legais. Enfim, estamos a ver aqui que existe um mar de oportunidade se você é do tipo de empreendedor cuja visão, cuja centelha vai para o empreendedorismo social. Se és uma pessoa comprometida socialmente, então o mais acertado seria pensar em desdobrar formas de você empreender socialmente. Porque quando você faz isso, o mais correto que aconteça é que tu te colocas a serviço. É aquilo que até Aristóteles diz e muito bem. O teu propósito está onde você encontra o teu propósito quando encontras maneira de colocar o teu propósito a serviço de uma real necessidade do mundo. Você é advogado, se formou em advocacia, de certa forma és pautado por questões sociais, coloca os teus serviços a serviço disto. Talvez vais perceber que não há nada mais satisfatório do que o fato de você servir por uma causa maior. Em via de regra, muitas pessoas evitam a abordagem social vamos dizer, pelo baixo retorno que o empreendedorismo social às vezes apresenta. Mas é como dissemos, para você empreender socialmente, precisa-se ter a clara percepção do que é e como funciona. Vamos dizer que você decide empreender socialmente e és um professor. E temos uma comunidade, por exemplo, de pessoas cegas, os deficientes audiovisuais. Tu decides criar um programa, um centro de explicação, um centro de estudos, seja lá o que for, e ali tu acolhes simplesmente os deficientes visuais. E você percebe que para além de simplesmente comunicares através de determinados aspectos que são inerentes a essa componente, tu decides criar um livro em braille para essas pessoas. E este livro em braille tem que ser comercializado. Você pode comercializar esse livro em braille para esses deficientes visuais. Nós estamos a falar, arranjaste uma maneira de monetizar e sem necessariamente fugir daquilo que é o objeto social da tua empresa, do teu programa. Então, para além do livro em braille, existem outras formas de desdobrar. É uma questão de pensar de maneira criativa, enfrentando o meio em particular e ir crescendo, criando várias esteiras de produtos. E gradualmente você pode chegar num ponto de permuta. E o ponto aqui é este. Agora, se você é do tipo de empreendedor que está focado em criar negócios locais, tranquilamente, talvez tu te sentas que estás a fazer negócio quando tens um escritório, uma loja, uma boutique, um salão, ou seja, uma estrutura física na qual tu acordas todos os dias, tomas o teu banho, tomas o teu mata-bicho, sais de casa, vais para o trabalho, no escritório e tal. Se tu és deste tipo de pessoas, talvez o empreendedorismo tradicional seja o mais acertado para você.
E depois, o empreendedorismo corporativo. Se és do tipo de pessoa que prefere estar dentro do ambiente controlado, trabalhar dentro de uma empresa já conceituada, sem querer mais passar aquele aperto que às vezes advém da criação de negócio, principalmente da questão de estabilizar o negócio nos primeiros anos. Se você quer evitar toda essa dor de cabeça, você decide ir por essa abordagem, é importante prestar atenção quem são os líderes, qual é a cultura organizacional desta empresa e como é que ela, de certa forma, lida com a questão da inovação na empresa. Será que ela permite que os profissionais empreendam internamente? A resposta a essa pergunta é que vai determinar se você vai para aquela empresa ou não. Então não adianta simplesmente julgar, é importante balancear esses aspectos. Depois vimos o empreendedorismo verde, dizemos claramente que é aquele em que o empreendedor se compromete em preservar o ambiente, a fauna e, de maneira geral, o planeta Terra, de modo a causar o mínimo impacto possível nesta perspectiva. Então, se você é o tipo de pessoa que se preocupa com essas questões, talvez seria bom esqueceres as abordagens acima e focar-te no empreendedorismo ambiental. E vale abrir um parênteses que o empreendedorismo ambiental ou até mesmo o empreendedorismo verde, em muitos casos também acaba pegando aquela pegada do empreendedorismo social, porque a linha que separa o empreendedorismo social do empreendedorismo verde é bastante tênue. Por exemplo, existem ONGs cujo carro-chefe é a criação, ou seja, é a proteção do meio ambiente. Estamos a falar que aqui existe um empreendedorismo digital, claramente que aqui é importante. Estamos a dizer mais uma vez e estamos a repetir para que seja criadas e implementadas. O tipo de pessoa que produz um inventor, por exemplo, que prefere estar ligado a indústrias das suas mais variadas formas, desde indústrias de criação de componentes eletrónicos, a moageiras e tantas outras indústrias, talvez seria mais apropriado olhares para o empreendedorismo industrial. Depois temos o empreendedorismo rural, que é voltado na questão da produção, criação de soluções dentro do ambiente rural, nas áreas rurais. Nós estamos a falar do agronegócio, apicultura, piscicultura, pecuária, enfim, nós estamos a dizer que essas componentes dos empreendedorismo, os tipos de empreendedorismo, o que é que você pode esperar, é importante agora pensar, ok, eu já sei quais são os tipos de empreendedorismo, eu já escolhi o tipo de empreendedorismo para mim. Agora é preciso entender quais são as características de empreendedor. Que tipo de características devem ser inerentes de um empreendedor para que ele possa começar, continuar e nunca desistir. Nós aqui poderíamos falar de N características, mas vamos aqui simplesmente mapear algumas que julgamos serem importantes no processo de empreender. A primeira característica é a visão e inovação. Sim, é importante que o empreendedor seja um visionário e um inovador para que ele se mantenha sempre por dentro das tendências. Por exemplo, nos últimos tempos nós estamos a ver o boom das inteligências artificiais em larga escala. Algo que não tem mais de 2 anos. Estamos praticamente há 2 anos que falamos de inteligência artificial e muita coisa já mudou. Do tipo, tu crias uma solução hoje relacionada à inteligência artificial, até amanhã já pode estar obsoleta. Então, se você é empreendedor, precisas ter essa perspectiva, essa maneira, essa visão, esta habilidade. A visão, ser uma pessoa visionária e, sobretudo, inovadora. Estar constantemente a inovar, não importa o tipo de empreendedorismo que você escolha, existem sempre brechas para a inovação. E nós queremos inovar sempre. E quando falamos de empreender, é empreender nos mais altos níveis. Uma outra característica que é inerente aos empreendedores, ou que pelo menos todo empreendedor deveria ter, é a persistência e determinação. Por que é importante falar disto? O fato é, empreender, eu costumo dizer que empreender não é para qualquer um, até que qualquer um decida empreender. Mas um ponto muito importante é que
Empreender é uma jornada repleta de obstáculos e desafios, sobretudo quando você está no princípio. Por exemplo, não tens um nome para o teu negócio, não tens uma estrutura. Se olharmos para a abordagem tradicional, não sabes como começar a empreender, onde buscar recursos, fontes de financiamento, não sabes como conseguir clientes ou até mesmo como abordar eles. Às vezes o cliente está lá, mas como se dirigir e apresentar o teu produto ou serviço como solução. Neste ponto em particular, é preciso ser uma pessoa persistente e determinada. E a questão da persistência é fundamental porque vão existir muitos nãos, isso é um fato. Muitas portas vão ser fechadas no processo. Vai ter dias em que você vai dizer: prontos, eu desisto, isso não é para mim. E é nesses pontos em que a persistência acaba sendo mais necessária. Porque eu costumo dizer assim: a cada não que eu recebo é uma opção eliminada para chegar até o sim. Ou seja, existem vários nãos no caminho do empreendedorismo. Quando eu perspectivo alcançar um determinado objetivo, eu vou correr e são muitos nãos. E existe um sim mais lá para a frente. A cada não que eu recebo, eu já vou conseguir perceber que não, ok, se eu quero chegar até lá, devo ignorar esta abordagem. Então eu reduzi as opções negativas gradualmente até que eu chegue num sim. E neste ponto só consegue ter essa visão, essa maneira de enxergar quem é persistente. Depois temos a determinação. A determinação ela é fundamental para conseguirmos fazer as coisas de maneira assim impactante, de maneira destemida, sem necessariamente dependermos da opinião de terceiro e assim sucessivamente. O ponto aqui é que essas duas qualidades, a persistência e a determinação, vão ser fundamentais para o empreendedor na perspectiva de ser capaz de superar as adversidades, porque dificuldades vão aparecer aos montes. Dificuldades vão aparecer em formas até mesmo de pessoas que são próximas a ti, pessoas que esperam que você faça as coisas nos termos dele, na boa intenção vão chegar até ti e dizer assim: talvez não seria bom continuares nessa abordagem, não está a funcionar, arranja um emprego, é o mais acertado. Vão aparecer muitas pessoas a dizer-te isto. E se tu não fores uma pessoa determinada, convicta daquilo que você quer, facilmente podes desistir, porque não tens a qualidade que o empreendedor precisa, esta qualidade da persistência e determinação. Outra qualidade que todo empreendedor deve ter é a da capacidade de correr ou tomar riscos. O que é que isso quer dizer? O empreendedorismo envolve assumir riscos calculados, ou seja, quando existe uma oportunidade, quando você identifica uma oportunidade de negócio, até que você valide aquela ideia, aquela oportunidade de negócio, tu estás a correr um risco. Há casos até que tu investes os teus recursos financeiros, investes o teu tempo, o teu conhecimento e tu te colocas numa posição: ok, será que vai dar certo, será que não? Então o empreendedor tem que ter essa capacidade, assumir riscos. Tu olhas para uma oportunidade: ok, eu vou lá ver, vou atrás disso, muito possivelmente pode funcionar, vou fazer acontecer. Então esta é uma qualidade, uma característica que todo empreendedor deve ter. A outra característica é a adaptabilidade e flexibilidade, ou seja, é quando você tem a capacidade de se adaptar às novas realidades e tendências de mercado. O fato é, se você é do tipo de empreendedor ou aquele tipo de pessoa que não tem a capacidade de se adaptar às novas mudanças, sobretudo agora, neste cenário global que vivemos, das inteligências artificiais, preferes fazer as coisas no modo tradicional, muito sinceramente, num curto intervalo de tempo vais ficar para trás. Aqui é fundamental prestar atenção ao que acontece no mundo, o que é que as pessoas no mundo afora estão a fazer. E atenção, nós estamos aqui a dizer que tens que fazer um link-up. O ponto é, olhas para a tua realidade, enxergas oportunidades existentes, olhas para o cenário macro a nível do mundo, o que é que está a ser feito e como é que você pode pegar aquelas coisas que estão a acontecer lá, adaptar ao teu contexto, empacotar aquilo e entregar
como solução para o teu potencial cliente, para resolver o problema identificado, atender ao desejo ou até mesmo resolver um medo que aquele potencial cliente esteja em orgulho e insiste em fazer as coisas no modo tradicional. Elas são inflexíveis. O ponto é elas dizem assim: não, eu fiz sempre assim, sempre funcionou assim e eu vou continuar assim. Se você é do tipo de pessoa que pensa assim, claramente podemos cá ver que empreendedorismo podes ter muitas dificuldades lá mais para frente. Outra qualidade ou característica inerente aos empreendedores é a habilidade de networking ou relacionamento interpessoal. Sim, claramente. Este aqui é um aspecto muito importante. Nós, como empreendedores, sobretudo quando estamos assim nos primeiros anos da nossa jornada, talvez fruto da instrução que recebemos das abordagens tradicionais, focávamos em desenvolver uma solução que seja perfeita, que seja aquele serviço bonito, que quando oferecer ao nosso potencial cliente, ele olhe para aquilo e diga: uau, meu Deus, isso é uma coisa incrível. Então, se você é o tipo de empreendedor ou tipo de pessoa que passa tempo a desenvolver um produto ou solução e até de certa forma desligas para o mundo, claramente eu em muitos momentos me identifiquei como sendo uma pessoa assim. Claramente é preciso rever esse aspecto. Porquê? Porque o networking ou a habilidade ou o relacionamento interpessoal é fundamental para que você cresça no mundo dos negócios. O ponto é, precisa ser composto de pessoas. Vamos supor que você seja um confeiteiro ou uma confeiteira. Não precisa ser feito de pessoas que façam o mesmo que você. Seria um networking pobre, do tipo, é fundamental que você se alinhe com pessoas. Seria bom olhares na perspectiva de te relacionares com pessoas que organizam eventos, de modo a que quando existir um evento e precisarem de alguém que faça bolos, a primeira opção será você. Aí é tu colocares o networking em funcionamento. Para além desta questão, é fundamental pensarmos sempre além da nossa zona de conforto. Infelizmente, enquanto seres humanos, temos uma componente chamada neurônio espelho, que tem a tendência de nos fazer ou de nos colocar em situações mais favoráveis. Ou seja, ela evita o máximo possível de nos colocar em situações que seriam desconfortáveis. Aí o ponto é, estou num ambiente com N pessoas de diversas formações e influências, e eu vou procurar aquela pessoa com a qual mais me identifico. Se eu sou confeiteiro, se eu sou advogado, vou me socializar com advogado. E nesse ponto em particular, pode ser fixe em determinados aspectos, mas o teu networking é pobre. É importante que o teu networking, a tua rede de contato, vamos assim falar, traduzido para português, seja composta de pessoas diversas, pessoas que abordem a questão do empreendedorismo, ou até mesmo não precisam ser empreendedoras, mas que você percebe que aquelas pessoas vão ajudar a alavancar o teu empreendedorismo, vão indicar os teus serviços, não só para as atividades que elas realizarem, mas sempre que existir alguma necessidade relacionada com algo que tu fazes, a primeira pessoa que lhes vir à mente será você. Então aqui está o networking, habilidade ou relacionamento interpessoal. É outra habilidade ou característica que os empreendedores precisam ter. Outra é a resiliência e a capacidade de lidar com o fracasso. Nesse ponto em particular, vão existir muitas portas fechadas, vão existir mais portas fechadas do que abertas. E neste ponto em particular é bom que você tenha uma espécie de picareta para tu fazeres paredes, para fazeres portas nas paredes. Porque, sobretudo num país como o nosso, Angola, em que o empreendedorismo não é uma cultura, a barreira de entrada é muito grande. Então, se você não for uma pessoa resiliente, que não tem a capacidade de aprender com os erros, com as dificuldades, muito cedo vais empreender. Então, vale cá cultivar, colocar assim em lista esta habilidade. Coloque em lista essa habilidade da resiliência e a capacidade de aprender com os erros. Isso é fundamental, porque cada vez que você está diante de dificuldades e consegues aprender com essas dificuldades, você simplesmente se torna superior, se tornas melhor do que a versão anterior. Porque aqui o ponto é crescer não em comparação com alguém. Nós não estamos aqui para competir com ninguém. A nossa competição, e nós vamos fazer aqui um acordo neste workshop, a nossa competição é com o nosso eu
antes do workshop e a pobreza que nós queremos vencer. Infelizmente, Angola é um país caracteristicamente pobre e se nós quisermos quebrar este ciclo de pobreza, nós precisamos começar a agir e pensar de maneira escalável. Caracteristicamente, assim, depois de alguns estudos feitos, chegou-se à conclusão de que em Angola, o empreendedorismo praticado em muitos casos é um empreendedorismo de subsistência. Você vê o empreendedor de tempos em tempo está a receber encaminhos, está a faturar e tal, mas não existe lucro. Por quê? Por conta dessa componente vender ou empreender para pagar contas. E quando você está neste ciclo, nós não estamos diferente daquela questão da corrida dos ratos. Então, se nós quisermos empreender, crescer, mudar e quebrar o ciclo de pobreza que o nosso país, como uma egrégora, se encontra, precisamos começar a pensar nessa perspectiva. Nós estamos aqui a falar da resiliência e capacidade de lidar com o fracasso. Fracasso, eu prefiro defini-lo como um meio sim, ou seja, é como se estivessem a mostrar que não é este o caminho que eu deveria seguir. Então, eu levanto-me, caí, levanto-me, vou seguir adiante, mudar, como se diz por aí, que é você cair e levantar-te e mudar os planos no momento. Não muda o teu objetivo. Pegas o teu plano, mudas as estratégias, mas o teu objetivo é aquele, alcançar o nível de master, por exemplo, a melhor confeiteira, o melhor advogado, o melhor professor, o melhor juiz, o melhor da tua região para o mundo. E aqui é um aspecto muito importante. Nós não queremos ser melhor que ninguém. Queremos ser melhores para o mundo. Este é o nosso conceito aqui do empreendedorismo 5.0, que é o empreendedorismo alinhado ao propósito, é quando os teus serviços ou as tuas habilidades encontram uma real necessidade do mundo. Você consegue suprir uma necessidade existente no mundo com as tuas habilidades, aí está o teu propósito. E nós falamos inicialmente, se você é uma pessoa voltada em aspectos sociais, foca nisso. Identifique uma causa social pela qual você gostaria de lutar. Faça daquilo um negócio e vai pensando em maneiras de como é que as pessoas poderiam pagar-te por estares a exercer aquela profissão, por estares a exercer aquele empreendedorismo. Quando você pensa nesta perspectiva, tens meio caminho andado para aquilo que é o empreendedorismo com significado. E muito sinceramente, não tem nada mais importante do que, não tem nada mais satisfatório do que aquela sensação de você acordar todos os dias e saberes o que fazer e o porquê que estás a fazer aquilo. Porque no mundo convencional a que nós fomos criados, em que nos incentivaram a estudar, vamos supor, o ensino médio, entrar na função pública por meio de um concurso público, ingressar a uma faculdade com ideias de engordar o nosso salário e sucessivamente, isso já nos tem tentado a funcionar. E eu gosto de olhar as coisas 50 anos para frente, possivelmente. Eu prefiro sempre aplicar a questão da perspicácia, ver além do óbvio. Quando nós olhamos para realidades já desenvolvidas, os países do primeiro mundo, nós percebemos que em algum momento eles eram caracterizados como nós agora. Vamos olhar, por exemplo, para Portugal de há 50 anos. Muitos são os portugueses com os quais tive o prazer de conversar e dizem claramente que Angola de hoje é Portugal de há 50 anos. E isto para mim dá-me a sensação, ou até mesmo a margem de enxergar as coisas assim. Ok, se Portugal há 50 anos era assim, eventualmente nós não precisamos necessariamente seguir nessa linha para esperar 50 anos e chegar no ponto que eles estão. Se alguma coisa estava errada e eles mudaram a tempo, nós podemos encurtar. E aqui está a questão de aprender com os erros dos outros. Nós olhamos para aquilo que essas pessoas cometeram de errado, mudamos tudo, encurta-se processos. Porque o mais difícil é você trilhar um caminho que nunca ninguém antes trilhou. Mas quando já existem pessoas que já trilharam por aquele caminho, fica mais fácil. É como diz por ali, o sucesso deixa pegadas. Não tem como.
à medida que você estiver a caminhar rumo àquela vida de sucesso que você almeja, rumo ao quebrar o ciclo de pobreza ao qual a tua família se encontra, vais perceber que já existem pessoas que trilharam o mesmo caminho que você. Não precisas reinventar a roda, não precisamos estar a pensar em determinadas coisas como antigamente. Então eu olho assim, ok, há 50 anos Portugal esteve assim e hoje ela está assim. Para chegar até ali teve que passar por isso, por aquilo, mais aquilo. E hoje, por exemplo, no mundo todo vê-se essa questão da crise de propósito. E essa questão da crise de propósito, se Angola continuar a insistir no empreendedorismo no empreendedorismo tradicional, como tem se feito por determinadas instituições, daqui a 50 anos vamos estar mesmo nessa situação, crise de propósito. É importante que nós comecemos já a pensar assim, ok, eu tenho que empreender, da mesma maneira que às vezes temos aquela percepção de dizer assim, eu tenho que trabalhar em algo que eu amo, em algo que eu adoro, algo que tem a ver comigo, a minha paixão, algo que eu sempre quis fazer, porque o teu trabalho é a coisa, vamos assim dizer, é a coisa que vai determinar o teu valor no mundo. O teu trabalho é a coisa que vai tirar do teu tempo, tua energia, tua juventude, teu vigor e tudo isso. E a pergunta é, você está disposta mesmo, você está disposto a passares ou perderes o teu tempo a trabalhar em alguma coisa que não te dá satisfação, que não te dá alegria, que não te dá motivos de acordar e parece que todos os dias quando chega de amanhã o alarme toca, tu sentes aquele peso nas costas e dizer, putz, quem me dera não poder ir. Será que você está disposta a viver isso por 20, 30, 40 anos, fazer carreira como os nossos pais nos incentivam? Eu, muito sinceramente, eu costumo às vezes a brincar com algumas pessoas, que é, os nossos pais são muito corajosos. Muito sinceramente, eu acho eles muito corajosos. Como é que alguém consegue trabalhar 40 anos em alguma coisa que ele não gosta? E tu vês a pessoa tem um zelo todos os dias de manhã, está a acordar, ir ao trabalho. Claramente tem essa questão de comprometimento. Mas eu, muito sinceramente, talvez eu seja preguiçoso. Eu talvez seja um cara preguiçoso. Eu não consigo simplesmente trabalhar em alguma coisa que eu não gosto. Experimentei. Quando cheguei cá em Luanda, trabalhei num escritório de arquitetura. E era uma coisa até que tinha a ver comigo, né? Estava a fazer a faculdade de arquitetura e tal. Mas em determinado momento eu percebia que eu estava a ser falso comigo mesmo, estava a falhar comigo mesmo. E mais do que falhar comigo mesmo, eu também estava a falhar com as pessoas que me confiaram determinadas responsabilidades. Em função disso, eu atrasava com projetos, faltava ao escritório, porque eu não sou uma pessoa comprometida com coisas que não me identifico em determinados aspectos ou níveis que façam o meu coração vibrar, que não façam o meu coração vibrar. Se aquilo não tem o poder de vibrar o meu coração, me fazer acordar e dizer, ok, eu vou realizar uma coisa extraordinária hoje. Se isso não tiver esse poder, para mim, esquece. Então, eu hoje digo assim, nossos pais são um exemplo de resiliência nesse aspecto, mas não um exemplo a seguir quando você é do tipo de pessoa que tem vamos dizer, por inclinação ao empreendedorismo. Se você é do tipo de pessoa que sente lá no fundo que o teu emprego não realiza, não te faz sentir realizada, não te faz alcançar aquela êxtase de viver, então seria bom pensares que seria apropriado mudares de abordagem, empreenderes noutra coisa. E esse é um aspecto muito importante, porque tu vês mais velhos, nossos pais, 50 anos de carreira e ainda com muito vigor. E muito sinceramente isso é uma coisa incrível. E isto é o que está a acontecer. Se nós não prestarmos atenção nos últimos dias, e particularmente este ano, estou a ver projetos incríveis de pessoas que estão a incentivar o empreendedorismo a nível nacional. É fantástico, eu gosto disso. Mas uma coisa que a mim preocupa muito é o fato de
não estarem a orientar este empreendedorismo a algo que esteja na nossa essência. É preciso que a gente entenda, a gente identifique os tipos de empreendedorismo que existem, verificar que tipo de empreendedorismo é compatível com a nossa personalidade, com o meu propósito, com as minhas habilidades, com os meus talentos. Quando você consegue identificar e pensar nesse prisma, você consegue claramente criar, vamos dizer, um gap. Aquilo que estamos assim repetidamente a dizer. O teu propósito está aonde as tuas habilidades, quando você coloca as tuas habilidades a serviço de uma real necessidade do mundo. Uma real necessidade do mundo. Quando você coloca os teus talentos, as tuas habilidades a uma real necessidade do mundo, aí está o teu propósito. E este é um aspecto muito importante. E neste workshop vamos falar do lugar, ou seja, é quando, né, onde os teus talentos, as tuas habilidades, quando colocadas a serviço de uma real necessidade do mundo, é ali onde está o teu talento. Quando você pega o que você sabe, o que de mais bem sabes fazer, e usas aquela habilidade, aquele talento para suprir uma real necessidade do mundo, aí está o teu propósito. Não fuja dali. E o que você precisa fazer, nós vamos ver isso mais lá para frente, é como monetizar o teu propósito. Isso aqui é um assunto que vamos falar na live número 2, no caso amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de como encontrar o teu propósito, se conectar e arranjar as formas de empreender por meio do teu propósito. Então aqui isso é muito importante a reter. Vamos lá recapitular isso. É importante que você saiba o que é o empreendedorismo. Nós dissemos que o empreendedorismo é a capacidade de enxergar oportunidades, criar ideias ou soluções em forma dessas oportunidades, que em muitos casos são manifestadas em forma de problemas, necessidades, medo, desejo, e você cria uma solução para atender esses aspectos, ofereces para aquelas pessoas que eventualmente estejam a passar por essas questões e arranjas uma forma para que elas te paguem pela solução que estás a oferecer. Quando estamos diante disso, nós estamos diante do empreendedorismo. Nós falamos também dos tipos de empreendedorismo. Vamos cá citar todos, né? Falamos do empreendedorismo social, rural, digital, intraempreendedorismo, corporativo, industrial e assim sucessivamente. É importante que você saiba quais são os tipos de empreendedorismo que existem e de modos que você faça uma autoanálise e perguntas-te, ok, de acordo com o tipo de pessoa que sou, que tipo de empreendedorismo seria mais apropriado, de modos que lá mais para frente eu não tenha um burnout, eu não tenha aquela crise de identidade, a crise de propósito, porque do mesmo jeito que existe esse burnout no processo de formação académica, pessoas que de alguma forma ingressaram numa faculdade, em algum curso, e depois perceberam que aquele curso não tem nada a ver com eles, ou até fazem só para agradar os seus encarregados, e não tem aquela performance extraordinária que se esperava, ou até mesmo que teriam, se estivessem a se formar naquilo que elas realmente gostam. Isso também pode acontecer no mundo do empreendedorismo. Você pode até começar a empreender em alguma coisa que é o hype do momento. Tu fazes a inteligência artificial, criaste uma solução muito top, te deu milhões de kwanzas lá mais para frente, mas depois perceberes que aquela energia que tu tinhas no princípio não é a mesma que você tem agora. Por quê? Porque você deixou de fazer essa análise, deixou de olhar para ti mesmo, fazer essa introspecção e tentar perceber qual é o tipo de empreendedorismo ideal para você. Depois, o aspecto importante que também queremos aqui trabalhar é a questão das características do empreendedorismo. Já falei do empreendedor, falamos. As formas de empreender. Aqui é importante que a gente retenha que ideias e estratégias para iniciar o seu negócio. Como é que você pode começar a empreender? As formas existentes. Aqui vamos criar um gap, ou seja, uma linha, uma correlação entre os tipos de empreendedorismo e as formas de empreender. Vamos entender que você já entendeu o que é o empreendedorismo, os tipos de empreendedorismo, escolheste um específico para ti. Agora a questão é, tá bom, tenho toda essa ideia, todo esse conhecimento,
como é que vou empreender? Estamos sempre na abordagem de identificar as suas paixões e habilidades. O mais importante aqui é você perguntar a si mesmo: o que é que eu amo fazer? No que é que eu sou bom? E aqui eu volto novamente àquela questão do ADN das habilidades. Este é um aspecto que vai ser sobretudo apresentado no meu livro Empreendedorismo com Propósito, que brevemente vai estar disponível para vocês poderem comprar. Vamos cá criar uma página em particular para a pré-venda. Mas o ponto aqui é: identifique suas paixões e habilidades. Este é um aspecto primordial para você começar a empreender. Perguntar a si mesmo o que é que você ama fazer, no que é que você é bom. A pergunta é: o que você faz realmente é o que você ama? Muitas pessoas veem, nós estamos num país que não podemos fazer necessariamente aquilo que amamos. Às vezes o que amamos não tem saída, não tem, vamos dizer, oportunidades, não tem um mercado próprio para isso. Mas convenhamos, não é por ali. Quando a gente olha para outras realidades, existem determinadas abordagens de empreender que também não funcionavam. Mas tinha que ter alguém corajoso o suficiente para colocar o peito em frente às balas, atravessar o deserto, pisar os espinhos e fazer acontecer. É como dissemos, Angola é caracteristicamente um país pobre. Nós estamos numa egrégora de pobreza. Existe um ciclo de pobreza vicioso por conta do baixo nível de qualidade de ensino, as indiferenças ou até mesmo irregularidades ao acesso à formação de alto nível, infraestruturas de saúde precárias. Tudo isso acaba condicionando ou até influenciando no elevado índice de pobreza e que perpetua este ciclo de pobreza por várias gerações. Segundo alguns especialistas, dizem que são necessárias 2 gerações para quebrar o ciclo de pobreza a que um país se encontra. E nós queremos ser essas pessoas que vão lançar as bases para quebrar o ciclo de pobreza. E particularmente nós na Bisnoteca acreditamos que a única forma de quebrar a pobreza, de quebrar o ciclo de pobreza, é através do empreendedorismo. O empreendedorismo gera movimento. O empreendedorismo cria a economia de mercado. Quando se cria a economia de mercado, mais robustez do sistema financeiro e econômico se cria. Então, se nós quisermos contribuir de maneira significativa para o crescimento e engrandecimento das nossas comunidades, do país como um todo, precisamos começar a pensar em empreender. E atenção, quando nós falamos em empreender, não estamos só a nos limitar na criação de negócio, estamos a falar também do você empreender dentro da empresa em que você está inserido. E falamos, para você empreender dentro da empresa em que estás inserido, é fundamental entenderes a cultura dessa empresa. Ok, será que os chefes têm essa cobertura? Será que se eu desenvolver determinada coisa, alguns colegas ou até mesmo a própria gerência vai interpretar isso da melhor maneira possível? Pensar isso é fundamental para que a gente consiga desempenhar da melhor maneira possível as nossas responsabilidades. Agora, uma outra coisa, para além de identificar as suas paixões e habilidades, é você perguntar-te, né? Ok, no que é que eu sou bom? E aqui, no que é que eu sou bom, eu acho que é importante fazermos um exercício, tanto na primeira pergunta, o que é que eu amo fazer, e no que é que eu sou bom, é importante fazer um exercício conosco mesmos. Ok, pega uma lista de papel, uma caneta, vai apontando o que é que eu amo fazer, a lista. E vamos fazer esse exercício na aula 2, quando falarmos especificamente sobre propósito. A lista. E se tiveres dificuldade em alistar as coisas que você ama fazer ou que és bom em fazer, pergunte a pessoas próximas a ti, teu irmão, marido, namorado, enfim, qualquer pessoa que de alguma forma pode, porque esse é um outro aspecto que infelizmente como geração, como sociedade, nos deparamos, que é o problema do eu terceirizado. É mais, parece que as pessoas preferem dizer assim: é difícil falar de mim mesmo, acho que as outras pessoas é que sabem mais de mim. É a questão, o dilema do eu terceirizado. É importante que você entenda, busque o máximo de resposta possível para essa questão. No que é que eu sou bom?
Depois de você identificar no que você é bom, agora é hora de passar por passo 2, que é identificar um problema. Aqui nós dissemos, e recentemente lançamos até um vídeo a falar especificamente sobre isso. Identifica um problema. Aqui não precisas olhar em larga escala, tipo teu município, província, país ou até mesmo continente. Olha na tua comunidade, na tua rua em particular. Quais são os gaps, quais são as coisas, que necessidades, que problemas, que dores, que desejos existem das pessoas que não são atendidos. Ok, talvez as pessoas tenham dificuldade em trançar cabelo, por exemplo, ou talvez um determinado estilo específico de tranças. Talvez tu te especializas em tranças africanas, sobretudo. É uma oportunidade. Talvez as pessoas tenham dificuldade a cortar cabelo e assim sucessivamente. É uma oportunidade. Aqui o ponto é, não precisamos olhar assim de maneira mirabolante numa primeira instância. Olha para a tua comunidade, para o teu bairro, tua rua, na vizinhança em geral. Que oportunidades podem ser atendidas? Vamos lá olhar, por exemplo, estás numa rua relativamente urbanizada, a padaria está relativamente distante, tu podes oferecer serviços de delivery de pães. Tu fechas contratos com essas pessoas e dizes assim, olha, eu todos os dias vou trazer pão para vocês, em contrapartida mensalmente vocês vão dar X. São oportunidades que existem que às vezes nós fechamos os olhos àquilo, porque muito sinceramente, assim, eu particularmente gostaria de ter alguém que todos os dias traz pão na minha porta de casa. Eu gostaria de ter alguém, eu tenho um contrato com essa pessoa que no final do mês dou-lhe X. Ela traz os pães, eventualmente com outras coisas que eu peço, talvez leite, queijo, fiambre, whatever. Aqui já é a critério de cada um. Ela traz essas coisas todas, todos os meses, no final do mês ela recebe dinheiro tranquilamente. Isto é uma oportunidade que às vezes está mesmo debaixo do nosso nariz. A semelhança diz que existem outras formas de empreender, que o ponto é que é sermos criativos. O ponto é focar-te na tua comunidade, rua, bairro e vizinhança em geral. E vais-te surpreender com a quantidade de pessoas, se tu fores uma pessoa com um olhar clínico, vais-te surpreender com a quantidade de pessoas que estão à espera, que passam por diversos problemas à espera de uma solução. E talvez você seria a solução dos problemas que elas enfrentam. Então, depois de você identificar um problema e já sabes no que és bom e eventualmente talvez exista um match entre o que você é bom e os problemas que as pessoas estejam a enfrentar, você vai para essas pessoas e comunicas essa solução. Chega a essas pessoas e pergunta, ok, tu estás a passar por este problema. E aqui é uma abordagem muito importante. Eu acho que é importante que todos nós prestemos bastante atenção. Chegas a essas pessoas, já identificaste o problema, chegas a elas e perguntas, ok, eu verifiquei que você passa por esse problema, ou talvez tenha esse desejo, esse medo, essa dor. Se existisse uma solução para isto, você estaria disposto a pagar por ela? Aqui a resposta a essa pergunta é que vai determinar se você avança ou não. E se a resposta for sim, e no vídeo passado eu disse claramente que é importante que reunamos o máximo número possível de respostas a essa pergunta para que tenhamos base para concluir que existe uma real demanda. Porque se existirem apenas 2 pessoas, 3, 4, 5 pessoas com esta dor, conseguimos ver claramente que este é um típico caso de negócio que não é promissor, não é bom avançar. Porque aqui o nosso objetivo desse workshop, e acho que é importante falarmos isso, é fazer com que você crie um negócio que te garanta mensalmente pelo menos 100 mil kwanzas. Então, às vezes é uma questão de olhar os custos, ou aquilo que é o lucro estimado, que no caso são 100 mil kwanzas, o custo da produção, o custo do envio, tudo isso quando a gente fazer a receita, né? Porque tu vendas um produto a 10 mil kwanzas, a receita menos o custo da produção, não sei como é em que área específica vais olhar. Quando fizermos este cálculo, a receita e o custo da produção, se dar 100 mil kwanzas, estamos em bom esquema para continuar. Às vezes é uma questão de olharmos assim, ok, eu vou começar a vender bolos e a minha meta é fechar por menos 100 mil kwanzas todos os meses.
E você consegue, por exemplo, criar um, um bolo e vendê-lo, por exemplo, ao preço de talvez 50 mil kwanzas, vamos ser assim assim, mais moderados, 50 mil kwanzas por bolo. É que nós já conseguimos ver que, ok, se eu faço 50 mil kwanzas por bolo e a minha meta é bater 100 mil kwanzas todos os meses de maneira recorrente, eu preciso pelo menos pensar, ok, qual é o custo da produção de um bolo? Estamos a falar do ovo, estamos a falar do leite, estamos a falar da farinha, do fermento, estamos a falar do limão. Vamos assim olhar para os ingredientes chaves. Quando fizermos a somatória disso tudo, quanto é que nos vai dar de custo de produção? Vamos talvez dizer, ok, bolo é 50 mil kwanzas e os produtos que eu preciso para produzir o bolo são, vamos dizer, 10 mil kwanzas para produzir o bolo. Estou a ser muito assim generoso e talvez a Luciano esteja a ver e possivelmente as minhas contas não estejam a bater certo, mas estamos aqui a olhar numa perspectiva de leigo. Então estamos a dizer que o custo de produção do bolo são 10 mil kwanzas e tu vais cobrar pelo bolo 50 mil kwanzas. Quer dizer que em termos de lucro bruto, ou o lucro bruto que você vai ter são de 40 mil kwanzas. E a pergunta é, se a tua meta, se a nossa meta, meta mensal são 100 mil kwanzas, quantos bolos terás de fazer para bater os 100 mil kwanzas? Claramente teremos que multiplicar o 40 mil que é o de lucro vezes o número de bolos que nós precisamos. Se forem 2 bolos, estamos a falar em 80. Então, pelo menos temos que fazer 3 bolos, que é 120, com um 20 extra. Então, aqui já conseguimos ver como é que a gente pode desdobrar esta questão. Então, aqui depois, vamos aqui a comunicar a solução. Outro aspecto importante é criar uma comunidade. Ok, criamos a solução. Primeiro, identificamos no que é que nós somos bons, focamos-nos na nossa comunidade, comunicamos a nossa solução e depois criamos uma comunidade. Olha, nos últimos tempos é fundamental que a gente pense em comunidades, porque é importante pensarmos assim para não sermos vítimas dessas constantes mudanças nas soluções dessas plataformas. Muito sinceramente, daqui a algum tempo todo o negócio pode ser insustentável. Então vai criando comunidades e nesse ponto em particular a lista de e-mails é fundamental. Ainda isso aqui em Angola não é cultura e muito sinceramente nós estamos talvez há uns 120 anos atrasados. Não, 120 talvez seja exagerado, há uns 50 anos atrasados. Porque eu tenho analisado de maneira assim massiva e incisiva vários profissionais que trabalham com essa componente de marketing e tudo mais. E um aspecto que eles falham sobretudo é a lista de leads. Assim, todas as nossas soluções, quer da Vorbitos, quer da BAU, quer da Arcos, quer da Bisnoteca, todas elas são criadas sobretudo na perspectiva de criar leads. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês entraram neste workshop por meio do link que vos levava para uma landing page onde vocês tinham que cadastrar os vossos e-mails para depois fazerem parte do grupo do WhatsApp. Os vossos e-mails foram gravados de modo a que mais para a frente, como eu sei já que o público-alvo da Bisnoteca são pessoas que se interessam pelo empreendedorismo, eu posso criar soluções lá mais para a frente e já tenho os vossos e-mails e anunciar. Fica muito fácil, eu não preciso ter a correr atrás de novos empreendedores e tal, porque o ponto é mais fácil venderes algo para alguém que já te conhece, já provou do teu produto ou serviço, do que para alguém que nunca te viu. Sobretudo quando lidamos com produtos de tickets altos, produtos de preços altos. Quando o teu produto está na casa dos 300 mil, 400, 500 mil, 1 milhão de kwanzas, ali o processo, a jornada de compra é muito mais demorada. É diferente tu venderes um produto de 500, 200 kwanzas. A pessoa não teme, porque o ponto é, quem é a Elizabeth Silmara para mim comprar um produto de 1 milhão e 700 kwanzas. Agora, se você vende um produto de 500 kwanzas, ok, isso são 500 kwanzas. Se o produto não estiver bom ou se for uma burla, eu depois lido com isso. São 500 kwanzas. A pessoa não dói muito. Embora aqui a nossa jornalista disse que em Angola é possível uma família de 8 pessoas viverem com 500 kwanzas. Prontos, não sei qual é o país que ela vive,
Mas não é o ponto. Mas o ponto é que é este. Quanto mais alto for o preço do teu produto, mais demorada é a jornada de compra. E muitas compras ou muitas são as, as muitos são os contratos que deixam de ser fechados por essa componente, porque não existe um relacionamento. Então aqui está, cria uma comunidade, isso é muito importante. Podes criar, usa as redes sociais a teu favor. Crias comunidade no Facebook, Instagram, WhatsApp, um grupo em particular. E é neste grupo onde você vai apresentar a sua solução, destacando as suas características e benefícios. Não adianta você criar um produto e não fazeres a apresentação de como é que ele funciona. Ok, tem um produto ou serviço. Quais são as características desse produto ou serviço? Quais são os benefícios? Como é que ele vai ajudar o meu potencial cliente nos problemas identificados, quer seja dor, medo, desejo? Como é que isso vai ajudar ele? De que formas isso vai ajudar? Depois de você fazer essa apresentação, disponibilize uma forma de pagamento. E aqui uma coisa muito importante que eu quero que vocês se atentem. Durante esse processo todo que mencionamos, desde o ponto 1 até o ponto número 5, você não precisas ter uma estrutura de negócio, não precisas ter nada feito, sinceramente. Porque nós aqui estamos a evitar a questão de desperdício. Você não tem dinheiro para... Tipo assim, você é o empreendedor, não tens dinheiro para gastar, você não precisa gastar o dinheiro que você não tem. Aqui nós queremos eliminar aquela barreira de entrada que diz, ok, eu preciso de ter equipamento tal, preciso ter um espaço tal para empreender. Não. Você pode começar simplesmente essa abordagem. Ok, identificaste aquilo que você é bom, identificaste um problema, falaste para as pessoas da solução que você tem para o problema que elas enfrentam, criaste uma comunidade, apresentaste a ideia da tua solução, as pessoas estão empolgadas, disseste para elas, ok, tá bom, a solução está aqui, tal, mas para vocês terem acesso elas vão ter que pagar e vão receber a solução dentro de X dias. O ponto, porque é importante abordar esse aspecto nessa perspectiva? Porque quando você faz isso, proteges-te, não vais ter que correr o risco de investir desnecessariamente o dinheiro que é precioso, não vais ter o risco de desgastes mentais, porque do trabalho, dessa questão de tu produzir, vais ter o gasto intelectual. Ponto é que simplesmente você apresentas uma ideia em forma de solução para o problema que essas pessoas estejam eventualmente a passar, e tu, ao entregar esses problemas ou a solução, não precisas ter nenhuma coisa envolvida, não precisas ter nada disso, só precisas ter um protótipo ideal. E quando perceberes que as pessoas estão a pagar pela sua solução, aí você produz. E tu garantes, olha, eu vou enviar-vos o produto ou serviço em 7 dias, em uma semana. E se você não gostar da solução, eu faço o teu reembolso do valor, sem mimimi. Esta abordagem é a nova abordagem do empreendedorismo. No empreendedorismo 5.0, nós não queremos colocar no meio o produto ou serviço, queremos colocar o cliente. Pensar assim, eu estou a criar uma solução para pessoas e as pessoas têm que estar no meio de toda a abordagem, de modo que toda a solução seja desenvolvida para suprir uma real necessidade. Eu não preciso forçar goela abaixo uma solução que às vezes nem tem espaço no mercado. Então é importante pensar nisso. Neste ponto, até o ponto em que estamos, você não precisa ter uma estrutura, não precisa ter um protótipo. Se você é do tipo de empreendedor que se identifica com o empreendedorismo digital, talvez criar uma solução digital, seria bom pensar, ok, eu vou criar uma conta no Instagram, por exemplo, em que vou postar os meus produtos simplesmente em forma de fotos e tal, e fazer uma espécie de anúncio por cima daquilo, anúncio orgânico. Vai nos grupos do Facebook e acredita, o Facebook é a ferramenta mais apropriada para isso. E nos mentem quem dizem que o Facebook está ultrapassado. É a maior mentira que existe. O Facebook é a rede social mais utilizada do mundo. Angola, infelizmente, tem muitas limitações em determinados aspectos, sobretudo na questão do tráfego pago ou até mesmo lojas tipo TikTok e até mesmo algumas outras plataformas. Ainda não temos muitas saídas
Alguns serviços não estão disponibilizados para Angola, e mesmo até o Facebook também temos algumas coisas que não estão disponíveis para Angola. Mas o ponto aqui é este: use as redes sociais a teu favor. Use as redes sociais a teu favor. Tu vais te surpreender com a quantidade de informações que você pode encontrar nos grupos do Facebook. Por exemplo, se você é uma confeiteira e nós dissemos a questão do networking, tu podes entrar em grupos, fazer parte de grupos de pessoas que organizam eventos. Tem grupos no Facebook de organizadores de eventos. Tu vai agregando valor, vai criando conteúdo, partilhando nesse grupo, e vão perceber que tu és relevante, que o que tu produzes faz sentido, e quando você começa a abordar as coisas nessa perspectiva, em algum momento, de maneira insistente, vais ficar na mente daquelas pessoas. E é incrível como é que essas ferramentas funcionam e estão ali para nos ajudar. E depois nós estamos a dizer que tu empacotas todos esses aspectos, disponibilizar a forma de pagamento. Aqui é fundamental. Para além da forma, quando falamos de forma de pagamento, estamos a falar de como é que as pessoas, ou o meio pelo qual as pessoas vão te pagar pelo serviço que tu vai disponibilizar. Transferência bancária, Quick, ou mesmo depósito. Isto você define. Porquê? Infelizmente, se não existir nenhuma transação financeira, não temos um negócio. Só existe negócio quando existem vendas. Só existem empresas quando existem vendas. Agora, aqui vale também quebrar um mito sobre o qual às vezes nós fomos criados e às vezes paralisamos. É pensar que se eu vou começar a empreender, preciso já legalizar a minha empresa. Olha, o fato é, e essa aqui é uma sacada valiosa, só legaliza a tua empresa quando você enriquecer. Quando você enriquecer, aí sim. Por quê? Porque, convenhamos, você não tem dinheiro, você está a começar a empreender. Por que vais começar já a pagar impostos ao Estado? E o que é que o Estado fez, de certa forma, para pôr a mão no teu bolso e tirar o teu dinheiro? Esse é um aspecto que, de certa forma, é meio controverso e abre margem para um debate acalorado. Ter uma empresa não compensa. Às vezes, para tu constituir uma empresa, já vais precisar, só a níveis legais, vais precisar de quase 200 mil kwanzas. Ponto é, você está a começar a empreender. Onde é que vais tirar dinheiro? Depois estamos a falar na criação de um website. Tu não tens dinheiro. Estamos a falar o alojamento do site tem em volta de uns $20 por ano. 20 mil kwanzas por ano. Tu não tens esse dinheiro ainda. Ou seja, o que nós estamos aqui a tentar dizer é, enquanto você não tiver uma estrutura sólida de negócio, de recorrente, o mais acertado é evitar o máximo que puder essas abordagens. Minimiza o máximo que puderes o investimento próprio no teu negócio. Evita. E eu costumo dizer assim, a coisa mais importante, o dinheiro mais importante nos negócios é o dinheiro do cliente. Ou seja, o cliente tem que pagar pelo serviço ou pela solução que ele vai receber. Ou seja, se você vai produzir uma peça de roupa, um vestido, uma calça em particular, é importante que o cliente pague pelo tecido que você vai comprar e depois produzir a peça de roupa. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas o ponto aqui é porque é que é importante levar nesses níveis a abordagem, para que não exista um investimento que depois dê gafla mais para a frente. Há casos de empreendedores que começam a empreender e investem uma voltada soma de dinheiro e no final de contas o negócio não anda, está parado. Por quê? Porque eles vieram com aquele todo balúrdio de dinheiro a pensar que pelo fato de estarem a investir muito dinheiro vão ter um negócio de sucesso. Engana-se. O dinheiro mais importante dos negócios é o dinheiro do cliente. Nós, na Businessteca, a estratégia que estamos a implementar é: a Businessteca não vai ser disponibilizada todos os recursos. Nós não vamos usar dinheiro de outras nossas empresas de nenhuma forma. A própria Businessteca é que vai ter que se pagar. A Businessteca vai ter que se pagar pelo alojamento, pela hospedagem, renovação do domínio
e outros programas, equipamentos, e assim sucessivamente. A própria biblioteca vai ter que se pagar. O mesmo vai acontecer com as outras plataformas. Por quê? Porque nós estamos a entender que se as pessoas, ou os clientes, as pessoas a que se destina a solução, pagarem pelo serviço, nós temos um negócio. E a nossa meta, numa primeira fase, são 100 mil kwanzas por mês. E eu não sei, esse é um dinheiro relativamente razoável de alcançar todos os meses, bater todos os meses. Se você tem um produto cujo ticket é 10 mil kwanzas, para fazer 100 mil kwanzas, precisas só vender 10 unidades. Se tu venderes 10 unidades daquele produto, no final do mês tens 100 mil kwanzas. Se tu venderes 10 unidades daquele serviço, no final do mês tens 100 mil kwanzas. É o mínimo que a gente quer fazer com que no final deste workshop essa seja a tua meta mensal. Ter 100 mil kwanzas todos os meses. É um desafio. E amanhã, na live da manhã, vamos falar mais assim aprofundadamente sobre isso. E estas são as formas de como é que você pode empreender já. Primeiro falamos identificar as suas paixões e habilidades. Pergunte a si mesmo: o que é que eu amo fazer? No que é que eu sou bom? Depois identifique um problema. Olhe para a tua comunidade, na tua rua, bairro e vizinhança em geral. Quais são os problemas que existem em formas de dor, medo, desejo que não foram atendidos? Depois comunique a solução que você criou para essas pessoas que estejam eventualmente a passar por esses problemas. Pergunte-as se existisse a solução para este problema que estás a passar. Será que estarias disposto a pagar por ele? Se a resposta for não, claramente já percebes que ali não existe um negócio. Se a resposta for sim, avance. E quanto maior for o número de respostas positivas, melhor. Depois temos a questão de criar uma comunidade. Já identificaste essas pessoas? Oferece a oportunidade de se juntarem numa comunidade, um grupo seleto no Facebook, Instagram, WhatsApp, onde vais fazer a apresentação da solução idealizada, destacando os aspectos principais, características e benefícios. Depois falamos de disponibilizar uma forma de pagamento. É o meio pelo qual essas pessoas que vão se beneficiar da solução idealizada ou da tua solução em forma de produto ou serviço vão poder te pagar. Porque se não existir transação financeira, não existe negócio. É simplesmente assim. Ok, e agora vamos ver um aspecto que é a responsabilidade social do empreendedor. Quando nós falamos de responsabilidade social do empreendedor, estamos a falar especificamente o impacto que os empreendedores geram ou perspectivam gerar nas suas comunidades. Estamos a falar que quando você empreende, uma das coisas que advêm disto é a criação de emprego e oportunidades de trabalho. Nós vivemos num país que o índice de desemprego cresce cada vez mais. Todos os anos as universidades lançam centenas, se não milhares de recém-formados ou recém-licenciados. E a pergunta é: quantos desses estão empregados e quantos destes estão desempregados? E nós na Biblioteca costumamos a dizer que a cada empresa que deixou de se abrir é menos 3 oportunidades de emprego que deixou de se dar. Ou seja, se você decide empreender depois de terminado o ciclo de formação superior ou até mesmo primeiro ciclo, decides abrir um negócio, pelo menos você vai empregar uma ou duas pessoas. No mínimo, no máximo, né? 2 ou 3 pessoas você vai empregar. Vais precisar de alguém que te ajude com determinados processos e assim sucessivamente. E aqui está um ponto muito importante. Se 100 pessoas tiverem a mentalidade de terminar o ensino superior, ou o primeiro ciclo, ou até mesmo um outro subsistema de ensino, terminada a formação, decidem empreender 100 pessoas, estamos a dizer que cada pessoa que se forma e abre um emprego e começa a empreender, tem a possibilidade de empreender no mínimo 3 pessoas. Estamos a dizer que são cerca de 300 postos de emprego que são gerados, que poderiam ser gerados todos os anos. 300 postos de emprego gerados todos os anos. E claramente essas pessoas, se tiverem aquele fogo de empreender bem aceso, não vão ficar por ali. Eles vão continuar a seguir no empreendedorismo até ter aquela coisa que é o Product Market Fit e crescer a sua rede de colaboradores. Esta é uma responsabilidade social.
que é a criação de empregos, no caso, o autoemprego e também a empregabilidade ou emprego, oportunidades de emprego para outros. Este é um dos papéis mais importantes do empreendedor, que é criar empregos e oportunidades de empregos para a comunidade. E aqui vale um ponto muito importante: oportunidades de emprego para a comunidade. Não precisas, começaste um negócio, por exemplo, e não precisas olhar para pessoas fora do teu raio de ação ou de jurisdição. Olhe para a tua comunidade. Existem pessoas qualificadas ou que podem ser qualificadas para cumprirem determinadas responsabilidades no teu empreendedorismo? Se sim, ok, capacite-as. O ponto aqui é a valorização ao longo do tempo. E um outro aspecto que tem a ver com a responsabilidade social do empreendedorismo, do empreendedor, é a contribuição para o desenvolvimento econômico local. É como dissemos no princípio, o empreendedorismo gera economia de mercado. Quando nós criamos negócios que são, vamos dizer, de alto impacto, negócios que contribuem para o desenvolvimento econômico local através de pagamentos de impostos, investimento em infraestrutura e participação em iniciativas de desenvolvimento comunitário. Isso tudo são aspectos ligados à responsabilidade social e econômica social do empreendedorismo. E respeito aos direitos dos funcionários, desenvolvimento e investimento na comunidade são outros aspectos. Uma coisa que também vale destacar é o que nós chamamos de habilidades. No caso, estamos a falar especificamente de empreender ou responsabilidades sociais do empreendedor. Em resumo, o empreendedor é um agente de mudança e líder de negócios. Ele possui várias responsabilidades sociais que vão além do sucesso financeiro. O ponto é, nós volta e meia olhamos para empresas socialmente comprometidas a participarem de eventos, programas e excessivamente. E às vezes nem entendemos porque é que elas estão lá. É a responsabilidade social das empresas, do empreendedor. Então, é basicamente isso. Recapitulando tudo o que vimos até agora, desde o princípio nós falamos sobre o empreendedorismo, workshop, o que é o workshop empreendedorismo 5.0, definimos o que é a nossa maneira de expressar o empreendedorismo através do propósito, empreendedorismo centrado no ser humano e no propósito. Todas as nossas atividades são desenvolvidas olhando para o ser humano. Para quem quer este programa, nós destacamos que é para pessoas com um grande espírito ou até mesmo aquela centelha de empreender, e também destacamos para quem que não era que não era este programa. E destacamos o que é que você vai aprender, dividimos como é que vamos organizar este evento por dias, no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 até o dia 5. No dia 1 hoje vimos uma introdução ao empreendedorismo. Muito sinceramente, eu espero que tenha ficado claro esta questão do empreendedorismo 5.0. No dia 2 vamos falar do empreender com propósito, que é já amanhã. Depois vamos falar branding para pequenos negócios, empreendedorismo digital no dia 4, primeiro negócio na prática. Tudo isso vai culminar com o primeiro negócio na prática. Nós queremos fazer com que os participantes do workshop, terminado o projeto, tenham um negócio criado, tenham clientes já para comprar o seu produto ou serviço. Este é o nosso desafio, é o que nos comprometemos a fazer neste workshop. Depois nós falamos da questão o entender o empreendedorismo como tal, o que é o empreendedorismo, falamos dos tipos de empreendedorismo, características do empreendedor, formas de empreender, responsabilidade social do empreendedor, e também vimos que empreender é a forma mais rápida e garantida para construir riquezas, liberdade de tempo, financeira e geográfica. E atenção, aqui vale uma ressalva muito importante. Volta e meia nos é vendida a ideia na internet de liberdade financeira e não só. Mas há um aspecto, e nós no workshop, o nosso objetivo é mostrar para as pessoas que existe uma tríade no empreendedorismo, que é a tríade da liberdade. Essa liberdade é a liberdade de tempo, liberdade financeira e geográfica. A primeira das liberdades que é conseguida através do empreendedorismo é a liberdade de tempo. Nesta liberdade de tempo é quando você tornas-te dono do teu próprio tempo.
Ou seja, não precisas ter que submeter a horários de funcionários, a horários de empresas que tu tens que acordar das 8, trabalho das 8 às 16. Você cria o teu próprio horário, trabalhas na tua flexibilidade, no tempo que é mais apropriado. Porque convenhamos, existem pessoas que talvez são mais produtivas durante a noite. Existem pessoas que são mais produtivas durante a manhã, durante o meio-dia. O fluxo é teu, você determina. E quando você começa a empreender, tu tens a liberdade de tempo, a primeira das liberdades conquistadas. A outra liberdade conquistada é a financeira, que tem a ver com tu comprares coisas sem te preocupares com, sem dizer, mas não estamos aqui a dizer gastar o dinheiro de maneira irresponsável. É simplesmente que o dinheiro já não é mais problema para você. Essa é uma das liberdades, a segunda liberdade que você alcança ao empreender. A outra liberdade é a geográfica. O dinheiro vai te dar a oportunidade de te moveres para qualquer parte do mundo e de lá fazeres negócio tranquilamente. Essa é a tríade que nós também, do empreendedor, definimos claramente: empatia e solidariedade, visão e inovação, persistência e determinação, disposição ao risco, adaptabilidade e flexibilidade, habilidade de networking, relacionamento interpessoal, resiliência e capacidade de lidar com fracasso, liderança e gestão. Estes são aspectos fundamentais, características fundamentais que toda uma pessoa que deseja empreender precisa se focar nelas. Depois vimos também de um método de pagamento. Então, em suma, vimos também no final a responsabilidade social do empreendedor, que vai em volta de criação de empregos e oportunidades de trabalho, contribuição para o desenvolvimento econômico local, respeito aos direitos dos funcionários, desenvolvimento e investimento na comunidade. São todas as responsabilidades que você, em algum momento como empreendedor, vai ter que lidar. Então, para o dia de hoje, é isso que nós temos preparado. Sinceramente, o que é que nós vamos ver amanhã? Vamos falar sobre o empreendedorismo com propósito. Amanhã vamos, assim, vai ser uma aula mais prática. Essa aula era necessária para que limemos e nivelemos o nosso nível de conhecimento, coloquemos no mesmo nível, vamos assim dizer, o conhecimento que nós temos em relação ao empreendedorismo 5.0, tipos de empreendedorismo e formas de empreender. Uma vez que todos os presentes já têm essa visão geral, estamos com conhecimento nivelado, estamos preparados para avançar para o empreendedorismo com propósito. Amanhã vamos falar especificamente sobre como é que você encontra o seu propósito. Vamos oferecer ferramentas, o Ikigai, uma ferramenta utilizada para encontrar o teu propósito. Vamos ver como é que você pode se conectar, viver ele na prática e empreender por meio dela e ser pago por meio dela. Vamos ver isto. Então é muito importante que aqueles que puderem participar amanhã estejam cá, seria uma grande honra. Como dizemos, este programa não é para pessoas que não estão comprometidas com mudanças na sua vida, na sua comunidade, ou até mesmo que não estão comprometidas em quebrar o ciclo da pobreza em que a sua família se encontra. Se você, assim como eu, está comprometida em quebrar este ciclo de pobreza que o país se encontra, seria muito bom que fizesses parte do programa no dia de hoje, no caso amanhã. Foi um grande prazer poder falar com vocês no dia de hoje. Fizemos um esforço e tanto para que este evento aconteça da melhor maneira possível. Por isso, o meu muito obrigado a todos que direto ou indiretamente contribuíram para que este momento fosse possível, a todos vocês que nos apoiam, que estão a acompanhar este programa, a evolução dos programas que estamos a implementar na Biblioteca. O nosso muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Sem esquecer, compartilhem esta live com as pessoas que vocês puderem, que acham que seria bom se eles tivessem esse conhecimento que nós estamos a partilhar. E deem aquele gosto, aquele gostei no vídeo, é importante. Comentem, digam o que é que vocês acharam. E só para sabermos que chegaram até o final, digam: empreendedorismo 5.0. Amanhã vou encontrar o meu propósito. Repetindo, escrevam nos comentários: empreendedorismo 5.0. Amanhã vou encontrar o meu propósito. Esta é a nossa promessa para o dia de amanhã. Que não mais sejas uma pessoa guiada por todo evento de tendências. Saibas o que é que você é, que tipo de empreendedorismo é adequado para você,
como é que ele vai estar conectado com o teu propósito, como é que as pessoas vão poder pagar por meio dele. Só assim vamos poder ter um empreendedorismo ou uma Angola